A nossa pauta principal, eu vou começar o programa com um assunto que eu acho que tem uma importância simbólica e que merece ser discutido e que foi tratado na pauta, na chamada editoria de lacração do jornalismo, né? E quem é aquele responsável pelo debate sabia que ia ser tratado, ia ser abordado, porque o jornalismo, infelizmente, está contaminado pelo vírus do politicamente correto. Então vamos falar sobre o hino do Rio Grande do Sul. O hino do Rio Grande do Sul é racista? Foi a polêmica na posse da Câmara de Vereadores aqui, a nova legislatura. Aliás, sucesso aí a todos os vereadores eleitos, mas vamos começar colocando os pingos nos is, né? Afinal de contas, nós estamos aí diante de uma situação, hoje no mundo, em que há uma caça às bruxas, tentando se identificar racismo onde não há racismo, padronizando um tipo de comportamento que é, de algum nível, absolutamente policialesco no pensamento, na livre expressão, inclusive com derrubadas de estátuas e pichação de monumento público. E agora nós temos essa. Uma parte da Câmara de Vereadores foi eleita sob o auspício do politicamente correto. Isso é inegável, né? A nova esquerda, que compõe a maior parte das cadeiras desse grupo, hoje é identificada com aquela esquerda que nós chamamos de esquerda identitária. A nova esquerda. Não é tanto uma esquerda ligada a sindicatos, é uma esquerda mais ligada ao que se chama de as minorias organizadas. É do jogo político, é natural, é uma representação mais do que legítima e deve ser caracterizada como tal. Agora, inegavelmente, essa esquerda identitária ela tem uma disposição para lacração que é maior do que a da esquerda tradicional, da esquerda antiga. Então nós vamos à polêmica em si, que partiu do vereador Matheus Gomes, do PSOL, né? Vereador de primeiro mandato. O Matheus Gomes se recusou a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Bom, ele tem o direito de cantar o hino ou não cantar o hino. Ninguém é obrigado. Ninguém precisa gostar do hino. Não é esse o ponto. O ponto é acusar o hino de ser racista. E daí nós vamos para a discussão. Porque acusar o hino de ser racista não me parece fazer nenhum sentido. E daí eu li vários veículos apresentando Matheus Gomes como historiador. Ok, é formado em História pela URGS, é uma titulação importante. Agora, historiador é quem tem obra historiográfica. Tem obra historiográfica? Quais são os trabalhos publicados? É a mesma coisa que filósofo. Nem todo mundo que se forma em filosofia é filósofo. É preciso ter obra. Então, formado em história, militante, ativista político, vereador eleito, são as suas titulações mais do que respeitáveis. Quem se forma em história, obviamente, tem alguma capacidade intelectual. Isso é inegável, ainda mais uma universidade federal importante como é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora vamos discutir o assunto em particular. Antes disso, entretanto, é preciso estabelecer aqui um ponto. O discurso de like, aquele que repercute, a lacração em si que eu mencionei, ela na prática significa o quê na vida de quem realmente precisa, de quem supostamente se defende? No caso, os negros. Ok, vamos considerar o hino do Rio Grande do Sul racista, ou o vereador Matheus o considera racista. E daí ele luta para que se subtraia do texto a palavra que ele considera a palavra racista. Isso vai melhorar a vida dos negros? Não é hino racista, mas é a militância dele. Isso vai melhorar a vida dos negros pobres da periferia? Não me parece que vai fazer diferença nenhuma na vida deles. E daí é preciso questionar sobre os assuntos que realmente fazem a diferença na vida dessas pessoas.
pessoas que vivem em condição de miserabilidade, pessoas que vivem à margem da sociedade, em péssimas condições, em regiões que não têm saneamento básico. Eu gostaria de saber se o vereador Matheus Gomes, e é uma pergunta, o vereador Matheus Gomes é a favor, por exemplo, de PPP para saneamento básico. Porque isso significa a mudança real na vida dessas pessoas que estão à margem. Se o objetivo é reincluí-las na sociedade, bom, fornecer água tratada e esgoto é a primeira das ações que se devem tomar. Eu lembro da discussão que teve aqui em Porto Alegre em relação à mudança da rua Castelo Branco, de Castelo Branco para a legalidade, da legalidade para Castelo Branco. E ficou naquela troca de placa que não significou nada para Porto Alegre. Não melhorou a rua em si. E agora nós vamos entrar em relação à questão da letra do hino rio-grandense. E vejam, eu estou longe de ser um tradicionalista. Inclusive tenho críticas ao movimento, que foi instrumentalizado politicamente pelo Getúlio Vargas, tem toda essa história que nós podemos abordar em outra ocasião. Mas não é esse o ponto. O ponto é, o hino é racista? Essa é a pergunta. Nós temos que entender o contexto da letra. Porque a palavra escravo em si, ela pode ter muitos sentidos, mas depende do contexto. Tem múltiplos significados. E eu acho que é importante começar a examinar isso. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a imagem do autor, o compositor do hino rio-grandense, que é o Joaquim José de Mendanha, negro, um compositor negro. Foi ele que compôs o hino do Rio Grande do Sul. A letra é do Francisco Pinto da Fontoura. E aparentemente ele tinha descendência também negra. Mas aí estamos tratando do compositor. Este homem, maestro negro, é o compositor do hino do Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos voltar. Vamos ao trecho do hino. Eu vou pedir para a produção colocar a imagem 2. Tá aí, então, o hino rio-grandense completo. Tem uma parte que está em negrito ali, ó, vocês vão ver, que é uma parte que em 1966 foi suprimida. Então eu vou ler. Vocês todos conhecem o hino. Mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E daí vem o trecho suprimido. Por que foi suprimido? Foi suprimido porque fazia referência a outros povos. Não tinha relação com o Rio Grande do Sul. Então, na época, se entendeu que deveria se retirar esse trecho. Agora, esse trecho é importante para entender qual que é o sentido da palavra escravo. Ok? Então, vamos ler o trecho suprimido. Entre nós revive Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Então, esse trecho foi suprimido. Daí o hino prossegue. Mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Bom, aí, o que é escravo? Escravo é uma palavra aqui que está relacionada à questão dos valores. Não está relacionada à escravatura. O processo de escravatura existente no Brasil. A escravatura no Brasil, a comercialização dos negros é uma coisa. Ser escravo é outra. É também ser, no caso da escravatura, se o hino se referisse à escravatura, a palavra escravo, obviamente, teria conotação racista. Mas ela não está associada à escravatura. A palavra escravo está associada a uma visão mais ampla do que seria a escravidão. E a escravidão não é apenas o processo de obedecer a ordens, de ser surrado. Não! Não é apenas isso. O texto do hino não se refere à escravatura dos negros em momento nenhum. Se refere, entretanto, a ser escravo, que pode ser uma condição de quem até mesmo se considera livre. Afinal, nós não podemos ser escravos das nossas ideias? Nós não podemos ser escravos dos nossos vícios? Não podemos ser escravos dos nossos defeitos? Entendam que a palavra, o adjetivo substantivo escravo aqui, ele tem uma conotação muito mais ampla. Está pegado à ideia de valor.
e não de uma condição atribuída a uma guerra, a um processo de diminuição de uma população em relação a outra, de sujeição. Não, não é a isso. Então, eu acho que é importante fazer uma leitura absolutamente descolada desse ideologismo de ocasião, que serve, obviamente, para criar uma polêmica que vai, obviamente, repercutir nas redes sociais, mas que não tem o menor significado na vida das pessoas. E daí li até uma matéria do Globo, título era: por que o hino do Rio Grande do Sul é considerado racista? Considerado por quem? Quem? É a pergunta que eu faço. Então vejam, eu expliquei aqui, dei o aspecto histórico, examinei a letra, coloquei a imagem dos autores do hino e ainda falei sobre a importância do contexto para se entender as palavras. Ou nós vamos agora estigmatizar as palavras e atribuí-las ao bel prazer aquilo que nós supostamente combatemos. Eu não estou nem entre aqueles que acham que existe um racismo estrutural no país e nem entre aqueles que negam a existência do racismo. Nós temos que ser muito cuidadosos quando nós tratamos da questão. Racismo é uma coisa séria. Não pode ser tratado para ganhar curtidinha nas redes sociais.